dia, queridos alunos do segundo ano. Vamos recomeçar as nossas atividades hoje. Então, já separa o seu kit de atividades. E tio Daniel já vai adiantando aqui que na próxima segunda-feira, dia 16, para os alunos que assinaram o protocolo de retorno, as aulas já vão retornar no dia 16. Antes a data seria dia 23 de agosto e aí foi puxado para o dia 16. Então, no início da próxima semana, na próxima segunda-feira, no dia 16 de agosto, a gente retorna para as atividades presenciais e quem continua em casa vai continuar recebendo seu kit de tarefas e vendo os vídeos que o Daniel posta aqui. Então, para que a gente possa iniciar as nossas atividades, você pega o seu material e abre nessa página que a gente está vendo aí. Nós vamos falar sobre figuras geométricas, figuras sólidos geométricos, figuras planas. Vamos aprender um pouquinho mais sobre essas figuras e esses sólidos geométricos. Na primeira atividade, nós temos 4 sólidos que são o cilindro, o cubo, a esfera e o paralelepípedo. Se a gente parar para comparar essas quatro figuras, nós temos aí a esfera, que é um corpo redondo, e o cilindro, que tem lados arredondados. Então, se eu soltar, por exemplo, em uma ladeira o cilindro e o cubo, qual vocês acham que vai rolar? Vai descer ladeira abaixo? Com certeza o cilindro, porque ele é um corpo redondo. A mesma coisa se eu pegar o paralelepípedo e colocar ele e a esfera juntos no mesmo lugar no alto da ladeira para ver quem vai rolar. A esfera é quem vai descer e o paralelepípedo não, porque o paralelepípedo e o cubo são figuras planas, têm face plana. O paralelepípedo tem retângulos e alguns quadrados e o cubo é formado apenas por quadrados. Essa é uma grande diferença entre eles dois. Eles se parecem, têm a mesma quantidade de lados, mas o paralelepípedo tem lados, tem faces maiores do que as outras. Então, existem 4 lados que são formatos retangulares e 2 que são formatos de quadrado. Já o cubo, os 6 lados, as 6 faces, são quadrados. Abaixo nós temos aí algumas dicas onde você vai ter que descobrir como é que completa essa tabela ao lado. Nós temos aí 4 crianças. Essas crianças são Cauê, Mariana, Karine e Carol. Então você vai observar para ver qual criança está com a figura plana ao lado. Então, por exemplo, a primeira dica diz: a figura que está com Cauê tem 6 faces planas. Se eu leio apenas essa primeira dica, eu não tenho como saber, porque tanto o cubo quanto o paralelepípedo têm 6 faces planas. Então você tem que ler todas as dicas para poder completar a tabela ao lado. Combinado? Em seguida, na questão de baixo, nós temos uma mesa que está repleta de sólidos geométricos e eles estão disponíveis aí para que seja feita uma atividade. Só que antes a professora precisa organizar e a gente vai ajudar ela. E embaixo tem aí o nome dos sólidos e abaixo tem as quantidades. Então você vai olhar acima da mesa quantos cubos tem, aí você registra embaixo, quantos cilindros, quantas pirâmides, quantos paralelepípedos e quantas esferas. Lembrando que a esfera, o cilindro e o cone são são corpos redondos. Todos eles, o cone tem a base redonda, o cilindro tem 2 bases arredondadas e a esfera é um círculo. Então, é um círculo não, é um formato de uma bola. Então, são corpos redondos. Já a pirâmide, o cubo, o paralelepípedo são sólidos que têm faces planas, então eles não rolam com facilidade. Então existe essa diferença entre esses dois grupos nos sólidos geométricos. Logo em seguida, nós vamos pegar a atividade que vai retomar uma atividade que a gente viu semana passada. Lembra das atividades que a gente falou sobre a relação entre o campo e a cidade? Nós vamos falar especificamente sobre o trabalho no campo agora. Então, as atividades de trabalho no campo são as de cultivar a terra, criar animais, são essas atividades que predominam no campo. Chamamos a atividade de cultivo da terra, que é quem planta, quem cuida da terra, de agricultura. E a atividade de criação e reprodução de animais é chamada de pecuária. Então existem 2 atividades diferentes. Quem cuida e trabalha com compra e venda, por exemplo, de animais, trabalha com pecuária.
E quem cultiva a terra, faz plantação de vegetais, legumes, são os agricultores que estão trabalhando com a agricultura. Por meio dessas atividades, é possível obter alimentos para o consumo de pessoas e também matérias-primas para as fábricas. Então, muitas coisas que são produzidas no campo são utilizadas nas fábricas como matéria-prima para produzir outros tipos de alimentos, alguns materiais que a gente usa, por exemplo, de limpeza. Alguns produtos da Natura, por exemplo, utilizam o maracujá, o açaí, que são frutas nativas aqui do Brasil. Então, a partir da natureza, os produtos que estão no campo, que são levados para as fábricas, ali nas fábricas são produzidos produtos utilizando essa matéria-prima. Então, por exemplo, nós temos aí uma imagem de uma plantação de maçãs no município de Veranópolis, que fica no estado do Rio Grande do Sul. Essa foto foi tirada em 2013. Então, preparar o solo, semear e depois colher o que foi plantado são etapas do trabalho da agricultura, porque todas essas atividades envolvem o cuidar e o cultivar da terra. Já na figura que tem aqui embaixo, nós temos uma criação de gado bovino no município de Quebrangulo, no estado de Alagoas. Essa foto foi tirada em 2012. Então, o couro, a lã, carne, leite são produtos que vêm da atividade da pecuária. Abaixo nós temos a primeira questão, onde nós vamos comparar essas duas imagens. Nós temos aí no município de Teresópolis uma plantação e no município de São João Batista da Glória, lá em Minas Gerais, nós temos um gado no pasto. E abaixo nós temos três perguntas. Qual das fotos mostra a pecuária? Então você vai escrever a foto número 1 ou a foto número 2. A outra foto mostra que atividade. Então, dependendo da sua resposta na letra A, na letra B você vai dizer a outra atividade. Se uma está tratando de pecuária, a outra foto vai tratar da agricultura. Onde essas atividades são praticadas? Então você vai olhar nas legendas das fotos e vai anotar o nome das duas cidades. Uma fica em Teresópolis e a outra em São João Batista da Glória. Virando a página, nós vamos nos deparar com... A questão está marcando terceira, mas foi um erro de digitação. Nós vamos então para a segunda questão, que está perguntando assim: qual é a matéria-prima utilizada para fabricar o açúcar? A gente viu na atividade anterior que o açúcar ele é produzido através da matéria-prima que é a cana-de-açúcar. Então, a partir daquele fruto, esse fruto é levado para as fábricas ou para os engenhos e transformado em diversos produtos, dentre eles o açúcar. Na questão 4, nós temos aí, essa matéria-prima é produzida no campo ou na cidade? Então, a cana-de-açúcar, ela é produzida no campo ou na cidade? A gente sabe que é na zona rural, ou seja, no campo. E o açúcar, onde ele é fabricado? Aí você vai responder se é no campo ou na cidade. Embaixo, nós temos aí campo versus cidade. Complete a tabela com as características do quadro, fazendo a relação das mesmas com o campo ou com a cidade. Então, nós temos aí um quadro cheio de palavras e essas palavras elas vão se encaixar nas duas listas abaixo. O que é do campo vai na primeira lista, o que é da cidade na segunda lista. A última questão, lá embaixo, pede para que você construa uma pequena história de acordo com as imagens abaixo. Observe que as paisagens são do campo e da cidade. Observe o que eles estão fazendo e seja criativo. Você não necessariamente pode criar uma história só, mas você pode dizer, perceba que a turma está, a Magali no primeiro quadrinho, ela está na zona rural, ela está ali alimentando uns pintinhos. Já na outra imagem, a Magali está acompanhando a Mônica e o Cascão em uma brincadeira de skate numa cidade. Então você pode construir aí uma história que fique interligada, uma história só. Ou então você pode construir duas pequenas histórias, uma sobre a Magali no campo e uma sobre a Magali na cidade. Combinado assim? Então, quando terminar essas atividades, o Daniel quer receber as fotos. E um abraço para todo mundo e até amanhã.